Eu sei que você deve ter muitas amigas, mas talvez você ainda não tenha uma amiga de oração. Então seja muito bem-vinda ao Amigas de Oração, esse projeto do coração do Senhor que foi entregue a mim, Ana, e a Ju, para que a gente leve a palavra de Deus aqui de uma forma leve, de uma forma prática, trazendo a palavra de Deus para a prática, saindo um pouco dessa teoria que todo mundo acha tão difícil e trazendo para a vida prática. Como é que a gente vai viver os ensinamentos de Jesus na prática? Aqui no Amiga de Oração a gente vai te ensinar. Eu e Ju pegamos a nossa experiência caminhando com Jesus e vamos trazendo, vamos destrinchando várias passagens bíblicas, estudando para trazer para vocês. Isso acaba que tem edificado muito a nossa vida pessoal, porque estudando para trazer para Amigas de Oração, a gente acaba aprendendo muito, 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 muito para trazer para a nossa vida. Então sejam bem-vindas. Deixa eu ver se Juju já está aqui para eu poder chamar ela. O nosso tema da semana passada, gente, foi um. E aí a gente acabou deixando para fazer uma parte 2 hoje, porque é sempre assim, a gente sempre faz uma parte de conceito ali, de teoria para entender e depois a gente traz para a prática. Então a gente vai trazer esse tema, só lembrando que o tema da semana passada foi. Nossa, até esqueci o título, deixa eu pegar aqui. Quando insistimos em viver de aparências, o tempo certo de frutificar. Esse tema é muito forte, eu acho que de certa forma todo mundo passa por isso na vida. Juju, não estou conseguindo te chamar, você me chama? Deixa eu só tentar chamar a Ju aqui, gente. Agora chegou, peraí. E, gente, quando a gente fala de uma nova estação, a gente fala que toda nova estação ela é antecedida por ventos muito fortes, né? Quando vai mudando a estação, você vê primavera, verão, outono, inverno, sempre que vão tendo tempos, ventos novos, sempre que vai mudando a estação, vai vindo ventos novos e vai bagunçando tudo. Na nossa vida é assim também. Porque o nosso Deus é um Deus que trabalha por estações. Não é à toa que Deus criou as estações do ano, gente. Ele sempre traz uma analogia da nossa vida com as estações do ano. Bom dia, amiga! Bom dia para Tava mim aqui. Agora tudo certo. aqui. Tava aqui só relembrando um pouquinho do tema da semana passada, e falando que toda nova estação é antecedida por ventos muito fortes, por uma bagunça, até que Deus coloque tudo no lugar, né? Às vezes a gente quer resultados rápidos, a gente quer que as coisas aconteçam, mas o tempo de Deus é por estações. Ele vai trabalhando cada estação na nossa vida. E se a gente for pegar uma analogia, a gente consegue ver perfeitamente quando ele arranca as nossas folhas da aparência, que o viver de aparência que a gente falou na live passada, é justamente sobre a figueira de Marcos 11. Quem quiser pegar na Bíblia, é a passagem de Marcos 11, onde ele vê aquela figueira que tinha folhas maravilhosas, parecia ter muitos frutos e não tinha nenhum fruto. Eram folhas falsas, folhas que davam uma aparência que não era real. Então, às vezes, você está nessa fase que Deus está tirando todas essas folhas falsas da sua vida, de aparências, para te ressecar, para te purificar, para depois florescer, para depois amadurecer frutos. E se a gente traz para a analogia da nossa vida, esse tirar as folhas, arrancar essas folhas falsas é o outono. A fase de ressecar tudo para purificar é o inverno. E depois vem o florescer da primavera e depois o amadurecer de frutos do verão. Gente, é a mesma coisa. Deus trabalha por estações na nossa vida, não é diferente. Quer comentar alguma coisa, amiga? Quero comentar um parênteses, Hum. que eu quero te dar os parabéns pela coleção. Se tem uma coisa, Aninha, que assim me emociona e que eu admiro é trabalho bem feito, trabalho bonito. E eu estou encantada com a estética de tudo, com o seu cuidado, com a maravilha que tá as fotos, a luz, as cores, a sua entrega.
Então, nossa, eu estou sentindo muito orgulho de você. E você colocou seus dons e talentos de fato a serviço. Então, tá maravilhosa sua coleção, amiga. Que Deus abençoe, sabe, o seu trabalho mais e mais, que ele te use mais e mais. Ficou lindo, 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 lindo. Parabéns. E que seja um fruto abençoado. E tá linda, gente. Se vocês não viram ainda as joias da coleção da Ana, Aquieta Minha Alma, elas estão deslumbrantes, maravilhosas. E dá para ver que é um trabalho feito com corpo de dedicação, alma com as suas emoções, mas com o seu espírito. Dá para ver isso. Então, parabéns. Ai, amiga, eu fico emocionada toda vez que eu vejo alguns comentários assim de elogio e tal, porque realmente acho que você acompanhou de perto, né? Foi uma entrega muito grande, assim, muito, muito mergulhar mesmo, né? E se deixar ser usado. E quantas vezes a gente pede para Deus usar a gente e quando Ele usa, dá muito trabalho. E a gente fala assim, ai Deus, não usa tanto assim não, Me porque economiza um pouquinho. tá doendo muito, assim. Então, eu falo que desde que eu voltei para a empresa, não tem um dia que eu não choro, porque tá sendo um trabalho de muita entrega, né? Eu realmente, quando eu escolhi fazer esse tema, não foi à toa, é um tema que eu tô passando. A gente sempre fala que o Amiga de Oração a gente não consegue fazer um planejamento dos temas porque a gente resolve trazer temas que a gente está passando por eles ali, que a gente está vivendo naquela semana, para ter uma veracidade maior, para ter uma entrega maior nossa mesmo, né, de mergulho naquele tema. E eu estou passando por essas estações todas de Deus arrancar minhas folhas, as folhas da aparência, para realmente secar tudo, não dar frutos e ficar naquele inverno rigoroso de tudo ressecado para purificar, para florescer, para gerar frutos. Então, não é fácil passar por essas estações, e eu tenho pedido muito a Deus, permanecido em Deus, para que Ele coloque em mim aquele fruto do Espírito da alegria, que a alegria do fruto do Espírito não é a alegria da gente sair sorrindo para os outros, é aquela alegria do contentamento, de ver contentamento apesar do caos, apesar de tudo. Eu tenho pedido muito, Deus, esse fruto, porque quando a gente está muito cansada, quando a gente fica vendo esses ventos das tempestades, nessas mudanças das nossas estações, a gente fica muito cansado, muito sobrecarregado, e às vezes a gente perde o contentamento, né, no meio desse cansaço. Então, eu tenho pedido muito a Deus, assim, para florescer em mim esse fruto, porque eu tô super feliz, tô super contente, mas às vezes o cansaço bate de uma forma que eu falo assim, Senhor, mas eu tô muito feliz, eu brinco aqui com a equipe, com o Vini, não é mentira, que se não vender uma joia, eu tô muito feliz por quem eu tô me tornando nesse processo. Que eu acho que o grande chamado de Deus para a gente é isso, é quem a gente se torna nesse processo do chamado dele. Eu acho que isso aí ele deve estar feliz, porque eu tô me tornando uma filha melhor nesse Amém. processo todo. Você falou uma coisa muito importante, que é o contentamento, né? Que é um fruto do espírito. E muitas vezes a gente falou na live passada e estamos continuando com esse tema hoje, que é o tema da figueira. E ela tá ali toda bonita, toda vistosa, sendo vista de longe, mas sem fruto. Então a gente vê muito isso na vida das pessoas que a gente projeta ali, né, um sucesso, projeta um ideal de vida perfeita, e a grande maioria dessas pessoas não tem contentamento, que é uma alegria que não depende de ser vista, que não Exatamente. depende da plateia, né? E aí, às vezes, a gente é surpreendido, né, com notícias do mundo das famosas celebridades e pessoas que, de alguma forma, a gente tem como referência, que a gente fala assim, gente, essa pessoa tinha uma vida maravilhosa e de repente desmoronou. Mas não é de repente, é porque ela estava cheia de folhas, mas a raiz já estava apodrecendo, né? E essa semana, Aninha, duas pessoas me mandaram depoimentos muito fortes relacionados ao tema da nossa live, sabe?
E eu queria compartilhar aqui o que essas pessoas escreveram, porque tem tudo a ver com o que a gente está mergulhando, com essa descoberta que a gente está fazendo juntas. Uhum. Uma delas, as duas são amigas de oração, estão aqui sempre conosco. E a primeira me mandou uma mensagem me contando um pouco sobre a relação dela com a mãe dela. A mãe dela tem alguns transtornos mentais, a saúde mental da mãe dela precisa de ajuda, então a mãe é muito dependente dela. E ela tá com um bebê. Então, ela precisa dividir o tempo dela entre cuidar do bebê, cuidar da mãe. E ela não tá se achando nessa rotina, né? Não dá tempo não sobra para ela. E ela tá vivendo esse esgotamento, esse cansaço, e ela me relatou a dificuldade de sentir alegria, de sentir amor no processo, porque muitas vezes ela se vê sentindo raiva, ela se vê desejando não ter aquela vida. E aí, de forma Isso diz muito de uma dificuldade de passar pela estação que ela está vivendo no momento, né, amiga? Que é justamente o tema da live, assim, de sim. viver cada estação, né? E da mesma forma, uma outra pessoa me escreveu e me contou que o sogro dela, o pai do marido, teve uma doença, se não me engano, foi um AVC, e aí ele ficou muito debilitado e dependente, e eles descobriram também um câncer. E tiveram que levar o pai do marido, o sogro, para morar na casa deles. Uhum. E aí, de lá para cá, isso começou esse ano, e de lá para cá ela se viu tendo que exercer amor por uma pessoa, atitudes de amor por uma pessoa que ela não necessariamente sente amor. E se vendo abrindo mão de momentos, né, da família dela, de coisas relacionadas ao cotidiano, à intimidade com o marido, e cuidando de alguém pelo qual ela talvez não naturalmente faria isso. E Uhum. foi tão bonito que ela falou comigo que se emocionou muito, porque ela estava lavando a louça que ela tinha acabado de alimentar o sogro enquanto estava ouvindo a nossa live. Então, essas duas mulheres que dividiram a história delas conosco escancaram essa dificuldade que nós temos, e eu não acho que é uma particularidade delas estar sentindo Não, essa dificuldade. é de todo Qualquer mundo. uma de nós, não importa o quanto a gente está caminhando ou não com Jesus, sentiria isso. A questão é que com a presença dele, a gente pode suavizar essa caminhada, entender esses momentos sem revolta, porque quem não tem Jesus entende isso como revolta, como vítima. E o exemplo delas, para mim, Deus mandou de presente, né? Me tocou tanto, Aninha, me tocou tanto, eu fiquei pensando nelas, sabe? E pensando, por um lado, assim, apesar do dia a dia delas estar extremamente pesado, eu sei que está, como você acabou de relatar, que você está se sentindo extremamente esgotada. Então, eu acho que o que essas mulheres estão sentindo é um esgotamento, Uhum. é uma entrega, que a sensação delas é uma entrega além do que elas podem dar. E é uma entrega além do que elas podem dar. Sim. E eu fiquei pensando que, apesar de ser tão difícil, o quão perigoso é a vida de alguém que não tem nenhum problema, do qual a pessoa olhe para o problema e fala: eu sozinha não dou conta. O quão perigoso é uma vida suficientemente boa, que nos dá a sensação que a gente pode navegar por todas as tempestades da vida, dando conta com as nossas próprias habilidades. Então, de certa forma, toda vez que a gente olha para aquilo e fala: isso está me esgotando além do que eu consigo, eu não estou dando conta, todas as vezes que isso acontece, é um convite para que a gente fale para Jesus, para o Espírito Santo: entra e faça a parte, porque eu não vou dar conta. E ele está, quando isso acontece na nossa vida, nos salvando. Sim. A gente não entra tanto aqui, né, amiga, nesse tema da salvação, da condenação, porque são temas teológicos profundos. Mas a gente não pode negar o que está escrito na palavra, que aquele que não aceitar Jesus como o seu único Salvador terá uma consequência terrível. Sim. Então, o quanto é
um privilégio passarmos. Eu não estou diminuindo a dor de ninguém. Eu não estou falando que é fácil. Eu estou Uhum. falando se a gente olhar da perspectiva de uma eternidade do que está sendo formado dentro de nós. O quanto é bom a gente poder passar por uma situação que nos faça olhar e falar: eu não consigo, eu tenho um Deus e eu preciso dele. E é exatamente isso que a nossa Uhum. que a passagem vem trazer, né, Aninha? Então, que o nosso objetivo não seja estar cheias de folhas e aparentar neste mundo aqui um sucesso. Mas muitas vezes o nosso sucesso é um sucesso que está num quarto de hospital, cuidando de alguém, numa entrega, numa madrugada sem dormir, num perdão. É, e só para fechar, que eu estou falando muito, vou deixar você falar, Não, tá lindo. uma coisa que transformou muito a minha relação com a vida e com o meu desempenho profissional e onde eu estava na minha vida, uma coisa que mudou muito foi ter clareza da minha noção de sucesso, do que era sucesso para mim. Eu acho que eu já contei isso aqui. Eu parei um dia e fiz um exercício, coloquei no papel o que é sucesso para a Juliana. Eu parei para pensar nisso. Porque muitas vezes a gente vive noções emprestadas de sucesso. E Uhum. naquele dia eu entendi que dentro da minha vida de sucesso, poder tomar café da manhã com a minha filha com calma era uma medida de sucesso. E talvez pessoas que eu admirava não tinham essa medida de sucesso. Então eu comecei a parar de viver é, baseada na noção de que era sucesso dos outros e escrevi ali a minha versão do que é sucesso. Uhum. Porém, tem um outro passo que eu não contemplava ainda quando eu escrevi o que é sucesso para mim, que é o que é sucesso para o Senhor. E é isso que precisa nos nortear. Porque muitas vezes o que é sucesso para mim é uma visão muito limitada. É uma visão que contempla ali 80, 100, cento e poucos anos de vida e acabou. Do mundo material, de um mundo que se desfaz como pó, isso é o que o limite da nossa imaginação e cognição consegue contemplar. Então, a nossa Uhum. noção de sucesso está presa, né, na nossa limitação. Mas se a gente passa a adotar e a contemplar o que será a versão de sucesso para o nosso Deus, se a gente se pergunta isso e aí a gente volta e olha para a vida dessas mulheres, será que elas não estão vivendo e tendo a oportunidade de viver justamente o que é sucesso aos olhos de Deus? Que é, olha, eu Com cheguei no final certeza. do dia e apesar de não ter vontade de cuidar de alguém, eu falei, Senhor, me enche do teu amor, me ajuda a cuidar, transforma aqui dentro de mim. E aí eu vou deitar na minha cama sabendo que aquele dia foi um sucesso para o Senhor. Então, eu queria trazer para nós essa, esse aprendizado que eu estou buscando ter, que é a gente sair da noção de sucesso do outro, passar pela noção de sucesso para mim, que já é muito transformadora, mas incorporar na nossa noção de sucesso o que será sucesso para o Deus que nós escolhemos servir. É exatamente o que eu falei, né, Ju? Por exemplo, vamos dar o exemplo da coleção. Para o mundo, o sucesso da coleção é um monte de gente comprar, vender, rachar de vender. Para Deus, eu tenho certeza que o sucesso para Ele é quem eu estou me tornando nesse processo, já que Ele me entregou esse projeto nas minhas mãos. E eu fico pensando que é isso, nenhuma nova estação, igual a da moça que está cuidando do sogro, ou da moça que está cuidando da mãe, isso é uma nova estação na vida delas, né? É um novo tempo que elas vão ter que passar ali. Nenhuma nova estação chega em silêncio, chega de mansinho. Ela chega com vento forte, com tempestade, com muito desconforto. Mas eu entendo que é Deus limpando, é Deus fazendo a mudança. Eu entendo que essa confusão que acontece na nossa vida, nessas mudanças de estação, é o anúncio de algo novo chegando. E às vezes Deus vai nos deixar sem frutos visíveis mesmo para tratar a nossa raiz. Porque Ele não quer as nossas folhas, Ele quer as nossas raízes, Ele quer a nossa essência, que é a essência de filhos amados, a imagem e semelhança dele. Então,
Entender isso me deixa muito mais tranquila sobre expectativas minhas e do mundo e das pessoas. Eu falo que vai ter o tempo certo de frutificar, né? E se a gente entender isso, que Deus está nos preparando, a gente sai desse modo de querer sempre performar, performar, performar para o mundo e começa a querer performar para Deus. E é um lugar muito mais. É isso, são frutos silenciosos. Inclusive, tem o anel da coleção chama Frutos do Silêncio, por isso. Porque são frutos silenciosos os frutos que Deus quer de nós. Eles não são frutos que vão gerar aplausos para o mundo. Mas lá de cima Deus está lá, ó, parabéns, filho. É isso, eu tenho certeza. Mas só voltando para o nosso tema, né? Então, semana passada. Nossa, eu falei a gente falou de 6 coisas que essa passagem de Marcos 11, da figueira, pode nos ensinar. E é aquilo, se você lê essa passagem da figueira, gente, parece só uma passagem, mas a gente começou a destrinchar cada palavra dela, e ela nos deu um ensinamento maravilhoso, um estudo bíblico sensacional para aplicar para a nossa vida. Então, a gente falou semana passada sobre viver de aparências sem fruto, ou seja, a árvore bonita só com as folhas que anunciava que tinha frutos, mas na verdade não tinha, então era uma árvore com frutos falsos. O perigo de uma árvore que tem folhas e não tem frutos. O Jesus revela que ele procura frutos e não a perfeição das folhas, da copa da árvore, ele procura a nossa sinceridade. E falamos sobre a permanência, que foi aquela parte linda que eu expliquei aqui de Betânia, né? Enquanto ele permanecia em Betânia, na casa de Lázaro, Maria e Marta, que eram amigos, era onde ele tinha descanso, conforto, amor. Era a permanência em Deus. Quando ele sai de Betânia, ele começa a ver toda a confusão, a religiosidade de aparências sem frutos. Então, essa é a parte 2 dessa live, sobre quando insistimos em viver de aparências. Então, quem não tem problema pode ficar nessa live para assistir, mas depois assista a parte 1 se você não assistiu, porque você vai entender essa contextualização. E aí, hoje, a gente vai para o quinto tópico desse aprendizado da passagem de Marcos 11, que é a consequência da esterilidade espiritual. E o que é esterilidade, né, gente? O que é uma pessoa estéril? Uma pessoa estéril é uma pessoa que não dá frutos, uma pessoa que não gera vida. E existe a esterilidade espiritual, que é justamente um pouco disso que a Ju falou, né? É a gente dar frutos para o mundo, para o que o mundo julga sendo sucesso, mas para Deus a gente é estéril espiritualmente, a gente não gera frutos espirituais. Então, quando Jesus chega naquela figueira, vê aquela figueira maravilhosa, cheia de folhas, aparentando ter muitos frutos, e ele vê que não tinha nenhum fruto, ele amaldiçoa aquela figueira, falando: nunca mais alguém coma o seu fruto. E no outro dia, quando os discípulos passam ali, eles viram que a figueira estava seca, toda ressecada, desde a raiz. Então, é muito legal quando a gente começa a estudar a Bíblia, analisando as palavras. Poderia muito bem estar assim, a figueira estava toda seca. Mas não, enfatiza que a figueira estava toda seca desde a raiz. Ou seja, o problema não era superficial. Porque se ela tivesse seca só as folhas, ou só os galhos, era um probleminha superficial ali, mais fácil de resolver. Mas não, a Bíblia enfatiza que a figueira estava seca desde a raiz. Então, quando Jesus vai lá e amaldiçoa aquela árvore, ele não está amaldiçoando porque ele estava com birra. Nossa, que figueira feia, boba e chata. Não deu fruto, tá toda bonita aqui, não deu fruto. Estou aqui com fome e a figueira não deu. Não, não é porque ele estava com birra. Aquilo ali era um ensinamento espiritual. Jesus, ele pegava todo o contexto, tudo que qualquer coisa estava acontecendo e gerava um ensinamento espiritual com aquilo ali. Então, a gente trazendo para o contexto da época, ele estava querendo dizer muito sobre a esterilidade espiritual de Israel. Eles estavam em Israel ali, né? Por quê? A esterilidade de um sistema religioso da época que vivia só de aparências. Porque já era para Israel estar frutificando. A profecia de que o Messias ia chegar já tinha se cumprido. Mas eles não reconheceram o Messias. Por quê, gente? Porque eles esperavam um rei como a árvore da figueira, com muitas folhas, muita pompa, com muitas roupas bonitas, vestes de rei, chegando em cavalos brancos, com toda aquela pompa de reis da época. E aí o Messias chega como?
cheio de frutos, silenciosos. Não tinha roupa bonita, não tinha cavalo branco. Então já era para Israel estar frutificando, mas eles não reconheceram o Messias. Então, é aquele sistema religioso. Jesus critica aqui nessa passagem um sistema religioso que vivia de aparências, que vivia de palavras bonitas, roupas bonitas, mas não tinha frutos, não tinha vida com Deus. Eu vejo alguns detalhes assim que me chamaram muita atenção nessa passagem, Aninha. Porque em uma parte ele fala assim: não era tempo de dar frutos. Uhum. E aí a gente fica meio confuso, pensando assim: ué, gente, então será que isso está justo? Porque ele está cobrando frutos fora do tempo dos frutos. E aí, quando a gente mergulha mais nessa passagem, o que, que a gente entende? Que a figueira, quando ela está cheia de folhas, é um sinal que já devia ter fruto. Uhum. Então, independente se era estação ou não era estação dos frutos, o que Jesus está condenando não é necessariamente a falta de frutos. Uhum. O que ele está condenando é a aparência falsa. Isso. É Isso. querer ser aquilo que você não é. É enganar as pessoas se vestindo de algo que você não é. E se vestindo de vida aparente. Então, isso que a Ana falou, né, ele está criticando o sistema religioso da época, que se vestia de vida aparente, ou seja, se vestia de um Deus aparente, né? Mas não tinha o verdadeiro fruto, que são os frutos do Espírito. E essa crítica e essa advertência se estende a nós. Não adianta a gente ter aparência de vida, aparência de alguém que anda com Deus e não ter frutos. Então, o que fica muito claro para nós? Jesus não está condenando aqui a falta de frutos em si. No seguinte sentido, se alguém é pecador, não tem fruto nenhum, tá todo errado, todo desviado, não é isso que está sendo condenado. Não é a falta de frutos, não é a falta de obras, não é a falta. Enfim, não é a falta de estar próximo a Jesus. Porque isso ele sempre permite que com humildade, com reconhecimento da nossa incapacidade, a gente reconquiste. Isso. O que ele está condenando aqui é essa soberba de parecer ser, de não ter uma raiz que busca a Jesus e querer projetar isso para as pessoas. Então é isso que a figueira estava fazendo. Porque se a gente não entende esse detalhe, fica parecendo um julgamento injusto de Jesus. Por que ele estava cobrando fruto de uma figueira se o texto deixa muito claro que não era a época do fruto? Ele não estava bravo com a falta de fruto, ele estava bravo com a aparência enganosa, Isso. com projetar aquilo que não se é. E quando a Ana fala de secar as raízes, isso é muito sério, porque quem projeta aquilo que não é, usando Deus, usando a aparência da presença de Deus, mas não tendo Deus, o que ele está deixando claro é que essa pessoa vai secar desde a raiz. E uma planta que secou desde a raiz, gente, não adianta. Você pode melhorar o solo, você pode botar ela no sol, você pode jogar água todo dia. Secar desde a raiz significa morte eterna. Então, o que ele está trazendo para nós também, falando da raiz seca, é que nós seremos todos julgados. E quem só teve aparência de fruto, infelizmente, será seco desde a raiz, terá morte eterna. É muito séria a consequência da aparência, né? Da aparência vazia. Amiga. E quando a nossa raiz seca, né? Justamente quando a gente está nesse momento vivendo de aparência espiritual, que não tem uma comunhão real ali com Deus, né? Sem arrependimento, aí a nossa raiz seca mesmo. Mas aí Deus nos chama a deixar que Ele trate as nossas raízes e trazendo para a prática, o que são as nossas raízes? É o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso medo, a nossa incredulidade, né? Que é a falta de fé. Tudo isso que são as raízes que nos levam
a se afastar de Deus, a não ser pessoas que frutificam. Então, quando a gente deixa Deus tratar as nossas raízes, aí sim a gente vai ter uma capacidade de ter uma vida nova, de nascer uma vida nova em nós, essa árvore voltar a nascer. Por Sim. quê? Porque o Deus, ele tem poder para tudo. O mesmo poder que fez ele secar aquela figueira, fez ele matar, amaldiçoar aquela figueira, fez ele ressuscitar Lázaro. Então, isso diz muito que Deus, ele tem poder para matar e acabar com aquilo que é falso, mas ressuscitar, dar vida àquilo que é verdadeiro. Então, embora as nossas raízes estejam secas nesse momento, se Deus percebe que nós temos frutos aqui dentro amadurecendo, se a gente está nesse caminho de pedir na permanência de Deus para que Ele conserte as nossas raízes, para que a gente. E a Se Ele gente consegue reconhece, enxergar. se a gente reconhece, né, Aninha, que só um milagre, que só quem dá vida pode nos trazer, nos fazer nascer de novo, né? Isso. Então, é isso. Embora as nossas raízes sejam secas e aparentemente mortas, se a gente deixa Deus entrar, ele tem essa capacidade, apesar de ter uma coisa ali morta, que às vezes ele mesmo que matou, se ele vê os nossos frutos, ele com certeza vai gerar, ele vai fazer aquilo ali nascer de novo, ele vai gerar os nossos frutos, ele vai nos levantar. Por isso que o próximo tópico do que a gente aprende com essa passagem é o tempo certo de frutificar. Porque, como você falou, Ju, o Marcos, quando escreve o Evangelho, ele ressalta, não era tempo de figos. E Jesus sabia disso. O que vocês acham que Jesus foi? Gente, Jesus não é bobo, não. Ele estava morrendo de saber que não era tempo de figo. Por isso que aquela árvore bonitona chamou a atenção dele. Ele falou, uai, peraí, não é tempo de figo. Aquela árvore está com aquele tanto de folha bonita? O que está acontecendo ali? Deixa eu ir lá ver. Ele não é bobo. Então ele foi lá ele usou aquela cena para dar um ensinamento dos discípulos que não é sobre o tempo natural, porque se fosse olhar o tempo natural, já era para tá com fruto ali. Mas ali tinha um ensinamento espiritual, né? Então se você tenta forçar um fruto a amadurecer fora da estação, ele não vai ser imaturo. A gente até consegue, né, gente? Hoje, com essa tecnologia toda, você até consegue forçar o amadurecimento de um fruto. Bota no estufa, bota agrotóxico, faz o escambau aí que o povo faz, e o fruto amadurece fora da hora, fora da época. Mas vocês já comeram um fruto desse? Ele não tem gosto. Ele não é docinho, ele tem gosto de nada. Sabe aquele quando você come a fruta e fala, não, fruta com gosto de nada? Com certeza, foi uma fruta que colocaram para amadurecer de forma forçada. E o fruto que vem de Deus, ele vem de forma natural. Ele não vem pela força do nosso braço. Então, a gente precisa viver essas estações com Deus, aceitar passar por cada uma dessas estações, para que o nosso fruto amadureça naturalmente e não pela força do nosso braço, não no tempo que não é o tempo certo, sabe? Então, às vezes a gente fica nos comparando, né, igual a Ju falou, com alguém da internet que tem muito sucesso, isso e aquilo. Talvez ele esteja no tempo certo de frutificar. Talvez não. Talvez sejam frutos aparentes. Talvez sejam frutos forçados. A gente não sabe, mas Deus sabe. Então, essa passagem me trouxe muito isso, né? De como a gente compara aquele negócio da grama do vizinho. Às vezes a gente vê os frutos das pessoas, a gente vê os frutos aparentes daquelas pessoas. A gente não sabe se estão sendo frutos forçados, se são frutos naturais, ou se são frutos completamente fora do tempo, ou se são frutos falsos. Porque eu vou falar para vocês, o que mais tem, gente, por aí é árvore frondosa, maravilhosa, que não dá frutos. Ou então essas pessoas muito espiritualistas que tendem a falar muito bonito, a trazer coisas espirituais, mas na verdade na casa delas elas vivem um grande inferno. E onde elas mais deveriam frutificar e ser aplaudidas, elas são criticadas ou têm raízes mortas, sabe? Então, E tomem isso vale cuidado. até hoje em dia, igrejas se tornaram negócios e lugares de entretenimento. E eu sou a favor da gente ter uma igreja. Eu já falei isso aqui, eu acho que fortalece a nossa caminhada, nos ajuda a ter comunhão, nos ajuda a ouvir a palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir, como afirma a Escritura. No entanto,
a gente precisa ter muito cuidado, porque muitas vezes igrejas são figueiras lotadas de folhas maravilhosas, bonitas, empresas funcionando, um louvor maravilhoso, e sem frutos, que é o cuidado com as pessoas, são os valores, que são as mensagens que confrontam e não as mensagens que massageiam o ego. Então, tem vários ambientes que são figueiras cheias de folhas, lindas, porém estéreis. Tem pessoas que são figueiras, né, cheias de folhas, porém estéreis. E a gente precisa estar atento a isso, para que nós não sejamos atraídas por essas figueiras, porque elas chamam atenção, todo mundo quer estar perto. E parece a gente falando, né, que às vezes a gente vai ouvir uma live dessa, ou fazer uma oração, e de repente o nosso coração vai ficar em paz, e tudo bem agora eu não dar folhas, tudo bem eu ter frutos silenciosos, mas na prática eu acho que não é assim. Na prática, quando a gente acordar amanhã, essa luta, ela volta. Uma das nossas amigas de oração que me mandou a mensagem, a que está cuidando da mãe dela, falou comigo que, inclusive, o orçamento dela está muito comprometido por causa da mãe. E ela falou assim: eu queria poder fazer uma viagem com a minha família. E às vezes eu tenho um pensamento que dói o meu coração, que é: se eu não tivesse o gasto com a minha mãe, eu poderia viajar. E eu não acho que esse pensamento amanhã vai sumir dela, porque ela vai acordar amanhã com vontade de viajar. E depois de amanhã ela vai abrir o celular dela e vai ter um monte de gente viajando. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós viveremos uma batalha, como a própria palavra nos assegura, entre carne e espírito todos os dias da nossa vida. Todos os dias nós seremos atraídas pela figueira frondosa. Todos os dias a gente vai olhar para a figueira do lado e a figueira do lado vai estar cheia de folha, cheia de gente em volta batendo palma, falando: que figueira maravilhosa! E a nossa figueira talvez vai estar com murchinha, coitada. Ninguém olhando para ela, ou talvez sendo até criticada, tipo assim: nossa, não deu fruto até hoje. E aí, dentro da nossa cabeça, a gente imaginando assim: não tem como eu dar esse fruto, eu tô cuidando de uma criança, eu tô cuidando da mãe, eu tô cuidando do sogro, eu tô cuidando, como é que eu vou prosperar e dar esse fruto igual vocês querem? E aí, a gente precisa se agarrar na noção do que é fruto de verdade e o que é sucesso para o Senhor. Então, eu só estou querendo alertar a todas nós de que, por mais que a gente ore e por mais que a gente permaneça, essa batalha, esse conflito vai surgir dentro de nós todos os dias. Nós continuamos sendo carnais, nós continuaremos sendo atraídas pela figueira frondosa. Mas, como a Ana está dizendo, é só a permanência que vai nos fazer vencer essa batalha todos os dias. E na hora de dormir, falar assim: tudo bem, eu dei o fruto que agrada o Senhor. Eu dei o fruto que enche o meu espírito. Eu dei o fruto que não é de quem tem uma raiz seca. Então, eu só quero lembrar isso para vocês, porque a gente não está falando aqui que vai ficar fácil. A gente não está falando aqui que não será conflituoso, será. Mas a gente tem onde se agarrar. A gente tem a quem chamar, a quem pode dar vida, né? E aí tem aquela passagem linda de Eclesiastes 3, que fala: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então eu fico vendo quando a gente está nessa fase mais difícil, né? Igual a amiga de oração comentou: eu queria tanto eu queria estar viajando com a minha família. Mas a gente precisa pensar: o que eu tenho para aprender? Qual o presente que está aqui atrás dessa situação para mim? Onde que Deus está querendo me quebrar para me moldar agora? Porque essas situações da nossa vida não são à toa, gente. Tem algo para aprender. Tem algo aí atrás disso tudo, né? E eu acredito que a gente precisa ser inteligentes nesse momento. Porque se a gente enxerga com esses olhos espirituais, em vez de ficar reclamando, chorando, e não sei o quê, como tem hora que eu me pego, tipo assim: gente, deixa eu ser inteligente. Deus está me mandando isso aqui porque ele está me quebrando para me moldar para uma nova estação. Então, bora!
Sabe? Deixa eu ficar aqui na presença dele, dependendo dele, porque só assim que eu vou conseguir. Mas para eu gerar esses frutos, para passar mais rápido, gente, porque Senão senão. você vai ficar 40 anos no deserto, que era para durar 40 dias, né, Aninha? Exatamente. Entendeu? Então eu falo assim, gente, temos que ser inteligente, a gente tem que jogar no time de Deus, porque senão a gente está atrapalhando Deus. Deus está lá, minha filha, eu tô querendo deixar só 40 dias, mas você não está me ajudando. Você está botando um tanto de espinho, um monte de buraco, um monte de pedra, vai demorar 40 anos. Então a gente precisa parar, deixar Deus ser Deus, sabe? E só fazer, gente, e só obedecer. Tô falando para você, mas é para mim, tá? É muito para mim essa live, essa passagem é muito para mim. Porque no final das contas, Deus não quer que a gente exiba frutos que não são nossos, muito menos frutos verdes fora da época de colher. Ele quer que a gente respeite a estação que a gente está vivendo para frutificar na hora certa. E como nada é coincidência nessa vida, ontem a gente tá com um processo com uma pessoa muito de Deus ajudando a gente na gestão da empresa colocar o caos em ordem, né? E é uma parte que, assim, que eu choro enquanto ela tá lá fazendo com a gente. Porque assim, gente, eu detesto, meu Deus, assim, como que eu. E eu falo assim, Deus, o Senhor tá querendo alguma coisa muito me moldar nesse lugar, porque é uma coisa que eu tenho pavor de fazer, mas eu sei que eu preciso fazer. E aí ontem ela viu que eu tava assim tão, sabe, tava tão pesado para mim que à noite ela me mandou uma passagem de um estudo bíblico que era justamente o que eu ia, tudo que a gente está falando aqui na live. Eu até anotei um pedacinho para ler para vocês, que ela falou assim, ó, é, por mais seco que você, olha só, gente, tudo que a gente falou na live, ela mandou ontem à noite. Por mais seco que você está agora, se você tem frutos verdadeiros, Deus vai te levantar. Os ventos que hoje te inquietam são os mesmos que vão abrir os céus sobre a tua cabeça. Amém. Não tenha medo de mudanças, elas não vieram para te quebrar, vieram para te reposicionar. Amém. E na hora que ela me mandou, eu falei, gente, eu falei, nossa, não tô nem acreditando que você me mandou isso, porque é o tema da live de amanhã. Como que Deus tá, aí ele vai agindo em tudo, né? Quando a gente presta atenção aos sinais que ele nos manda o tempo todo. Então, eu vejo muito isso de realmente nos reposicionar, é nos reposicionar em Deus mesmo, sabe? Perante a vida, mas nos reposicionar perante princípios bíblicos e princípios que ele deixou para que a gente vivesse. Então, talvez, e como ele é um Deus de ordem, beleza e excelência, minha empresa está no momento, tá faltando ordem, porque eu saí da empresa, aí voltei agora, então tá aquele caos. Ele quer que eu coloque ordem naquela empresa, por quê? Porque, gente, eu quero até fazer um tema de live sobre isso, sobre a fidelidade de Deus e sobre nós sermos fiéis a Deus. Se a gente não é fiel no que ele já nos deu, se a gente não sabe administrar o que ele já nos deu, ele não vai nos dar mais. Porque se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Não adianta a gente falar assim, ah, não, mas quando Deus me der mais, aí eu vou fazer. Não vai. Não vai. Ele quer te ver organizando a empresa agora, para então prosperar mais, para então crescer mais, para então fazer o que tiver que ser feito. Então, se a gente não é fiel agora com o que ele já nos deu, se a nossa amiga de oração não é fiel a Deus, cuidando do sogro, cuidando da mãe, entendendo que agora não vai ser o momento de viajar, pode ser que Deus não dê essa viagem para ela. Vai falar igual falou com a parábola dos talentos, servo mau e preguiçoso, servo mau e infiel, porque ele está colocando as situações na nossa vida para que a gente aprenda com elas, para que a gente passe de fase. Sabe o videogame que tem que passar de fase? É mais ou menos isso que Deus quer de nós. E ele testa a nossa fé o tempo inteiro. Então, ele quer testar se a gente vai ser dependente dele, ou se a gente vai querer botar a nossa árvore dentro de uma estufa para o fruto amadurecer logo. E depois ser um fruto ruim, sem doce, sem graça, sem vida. Tá fazendo sentido? Tá batendo no coração de alguém essa palavra? Porque essa palavra é muito para mim essa semana, gente. Eu não tô vendo os comentários. Se elas estiverem aí, você me conta, Aninha. A Alzeni falou, é isso mesmo, temos que ter coragem de tirar uma lição desse sofrimento. É isso mesmo, gente. Tem que ter coragem mesmo. Gente, olha, para andar com Deus não é para amadores. Andar com Deus tem que ter muita coragem, tem que querer muito. Porque é isso, ele manda muita tempestade, ele manda muito vento. Se a gente não souber espiritualmente por que que Deus faz isso,
a gente cai, Sabe o que é a gente mais lindo, desiste. Aninha? Pensar como o nosso Deus é um Deus justo. Tudo que ele nos pede para viver, ele viveu primeiro. Nós já falamos isso aqui, mas isso precisa ser repetido. Porque às vezes a gente nos julga vítimas de um Deus, enfim, de um Deus severo demais. Mas o que Jesus passou é muito maior do que o que ele nos pede para passar. Ele foi a própria figueira ressecada naquela cruz. Foi tirado a vida dele. Jesus é o rei do universo. Ele é o rei. Toda honra e toda glória é para ele. Porque a criação foi feita assim. Ele é o autor da vida. Então, você pensa que ele dispensou para poder nos salvar todo o conforto, toda a glória, toda a abundância, toda a noção de infinito, todo o poder. Ele se esvaziou disso para morrer como um galho ressecado. E aí, muitas vezes a gente está vivendo um lamento. Nossa, mas eu queria poder fazer tal coisa e não posso. Ah, eu queria prosperar igual a minha amiga, mas eu tô com um neném pequeno e eu não dou conta. E aí a gente murmura em relação a isso e muitas vezes questiona se Deus não está sendo injusto conosco. Mas a gente está esquecendo de olhar o que ele fez primeiro. Ele não está te pedindo para fazer nada, nada. Chega nem perto do que ele fez por você. Ele abriu mão de tudo. E aí, será que a gente não pode abrir mão de uma performance, de uma viagem? Essa questão da maternidade pegou muito forte para mim. Eu não me permitir ter licença maternidade. Com a Giovana com 3 dias de vida, coloquei uma almofada assim, ó, para ela mamar, enquanto meu computador estava na minha frente. E eu falei, não, eu não posso parar, porque, né, ó, bora correr, o mundo, né, dos fazedores, e eu tenho que fazer e acontecer. E isso é a gente não se permitir descansar em Deus. E depois a conta veio. A conta veio essa folhagem aparente que eu forcei em manter, ao invés de cultivar frutos silenciosos, porque eu estava vendo as outras pessoas fazendo e acontecendo, e eu não consegui conviver com a ideia de que eu não ia ter folhas e todo mundo ia ter, para viver um fruto dentro da minha casa. E a conta chegou. E eu fui secada por uma escolha minha. Quando a gente vai ver, são as nossas próprias escolhas, né? E muitas vezes eu questionei por que comigo? Por que a minha filha que não dorme? Por que... E será que eu não prolonguei? Será que Deus seria um Deus de amor se ele não me quebrasse e falasse: olha aqui, tá tudo errado. As prioridades são todas invertidas. Você tá ficando doida. Volta aqui. E de alguma forma me fez, algumas formas me fez morrer a vida que eu queria viver para me levar para a vida que de fato é a vida que ele quer para nós. Então, a gente precisa, o tempo todo que a murmuração vier, que o questionamento vier, a gente precisa ser inteligente, como a Ana falou, para que o nosso deserto não dure mais do que precisa durar. E a gente precisa lembrar do que Jesus fez por nós. Ele morreu por nós e ele nos convida a morrer. Ele não nos convidou aqui para ter uma vida só fácil, só de luxo, só de abundância, isso também. Mas para isso há um preço. Há um preço de aceitar morrer naquilo que não é dele, né? É, gente, olha, eu quero, para a gente finalizar, eu só quero lembrar vocês que o mesmo Jesus que amaldiçoou aquela figueira é o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro. Amém. Então, ele tem poder para secar o que é falso e para ressuscitar o que é verdadeiro. Então, se nesse momento da sua vida você está completamente seca, suas raízes estão secas, você está sem frutos, se você tiver frutos verdadeiros, Deus vai te levantar e vai te fazer frutificar no momento certo. Então, vai para a vida, vai para o dia com essa palavra, para te dar paz no coração. E antes da nossa oração final,
eu queria convidar vocês para ir lá no meu Instagram de joias, Anatomist Design Joias, para conhecer a coleção. Muito mais do que conhecer as joias, eu queria que vocês vissem os significados das joias, porque foi um estudo muito profundo que eu fiz para criar cada significado. E foi Jesus que, gente, eu não tenho, assim, eu não tinha capacidade nenhuma de criar isso, porque tem pouco tempo que eu estou estudando a Bíblia de fato, né? Não, pouco tempo não, começou em dezembro, já tem um tempinho aí de estudo. Mas assim, foi muito profundo. Na hora que ficou pronto, eu falei, gente, eu que queria isso, tipo, eu nem estava acreditando. Depois eu escrevi um devocional que ficou muito lindo, e esse devocional vai ser presente da coleção. Vai ser um devocional que eu fiz uma oferta meio sobre a vida das pessoas, então eu imprimi e paguei por um devocional lindo, com toda a excelência possível, para levar essa palavra para a vida das pessoas. Então, eu queria que vocês conhecessem o fruto do que é estar com Deus, sabe? O que eu fui capaz de fazer, não me vangloriando, porque, pelo amor de Deus, essa coleção, gente, me ensinou que é toda a honra e toda a glória de Deus, porque eu não conseguiria fazer sozinha, jamais. E uma coisa que eu aprendi muito criando essa coleção foi que quando Deus entrega para a gente um projeto, Ele entrega para a gente as ferramentas e as pessoas que vão nos auxiliar nesse projeto. Porque eu tive um monte de anjo que foi aparecendo, que foi ajudando o meu time, que se entregou, assim, abraçou essa coleção. Então é impressionante como que quando ele entrega um projeto, quando é dele, ele vai entregar tudo, ele não vai te deixar sozinho. Ele vai pegar na sua mão e vai te fazer ir até finalizar. Porque todas as vezes que eu chorava, que eu achava, Jesus, meu Deus. Aí ele vai lá e manda eu fazer um devocional. E a história do devocional é tão linda que eu pensei em escrever um devocional. Afinal de contas, eu tinha escrito 7 significados lindos para as joias. Eu olhei para aquilo e falei, olha, dá um devocional. Só que eu fiquei com um pé atrás, tipo assim, nossa, gente, quem sou eu para escrever um devocional? Só conheço devocional de gente famosa. E aí, no dia seguinte a esse pensamento, como que Deus manda a confirmação? A gente estava numa reunião de equipe, e aí a Su, do meu time, né, que me ajuda com o marketing, ela tinha lido os significados, ela falou assim, ô Ana, por que você não escreve um devocional para ir junto com as joias? Na hora eu fiz assim, já entendi, Deus. Porque é isso, a gente às vezes fica achando que é da nossa cabeça, que a gente não é capaz, aí Deus vai lá e bota alguém para te falar. Então, na hora que ela me falou, eu falei, entendi, Deus. Eu só pensava assim, meu Deus, mais uma coisa, mais um trem, será que eu vou dar conta? E Deus capacita a gente. É impressionante como ele vai capacitando. E aí o devocional ia ser só um livretinho, e aí eu fiz um voto com Deus de ele me ajudar a levantar um caixa na empresa, porque eu queria fazer né, eu queria que esse devocional fosse lindo, aí Deus levantou um caixa, gente, na empresa, que vocês não têm noção em um dia. E na hora que eu vi o resultado, depois a gente contar essa história, amiga, com detalhes. Na hora que eu vi o resultado de uma ação que a gente fez, eu falei, não é possível. E aí eu liguei para a gráfica, mudei tudo. Falei, pode botar o melhor material, a capa dura, nananã, nananã, nananã. Porque se Deus levantou, é porque Ele quer que faça o melhor, é que Ele faça com Amém. excelência. E ainda o Vini veio como voz de Deus e falou assim, amor, eu acho que você não tem que dar esse devocional. Esse devocional tem que ser uma oferta sua nessa coleção. Ele não tem que ser cobrado, ele não tem que ser nada. Todo mundo que comprar a joia vai ganhar o devocional como oferta sua. E aí, gente, eu tirei do meu bolso mesmo, não embuti nada. É uma oferta minha. Então é como assim. E aí, nossa, ficou caríssimo. Ficou, porque é gráfica independente, né? A gente não fez em gráfica rápida, que consegue fazer 500 cópias, não. Fiz uma tiragem pequena e que fica muito caro, capa dura, não sei o quê. Mas eu falei, gente, eu pedi para Deus levantar um caixa para eu poder continuar fazendo as coisas aqui da coleção com toda a excelência. E ele levantou 3 vezes mais. Amém. Sim, 3 vezes mais Amém. do que a meta. Então, é isso. É a gente entender que quando ele quer, ele faz. E a gente tem responsabilidade sobre os talentos e dons que ele nos dá e também sobre as bênçãos que ele nos dá. Então, se ele me der essa bênção do caixa que eu pedi para ele levantar, eu preciso devolver essa bênção para ele em honra. E aí, gente, sempre que Deus te abençoar, devolva essa bênção para ele em honra, porque é o mínimo que a gente pode fazer. Eu estou muito feliz com o resultado de tudo. As vendas começam só segunda-feira, mas sabe quando você já está assim, meu Deus, como que tantas coisas aconteceram durante esse processo?
Então, eu quero convidar vocês para conhecerem muito mais do que as joias, eu estou falando isso do fundo do meu coração. Eu quero que vocês conheçam o processo, sabe, de tudo que foi feito, tudo que foi acontecendo, porque no final das contas eu achei inspirador, não o que eu fiz, mas o que Deus fez através de mim. Então, é isso. É de fato. Finalizamos. Um beijo. Aninha, temos música? É a mesma música, É eu porque deixei a mesma na música da. a gente não falou, a gente falou. É, não, eu acho que eu esqueci de falar. Gente, tá lá no PDF, eu esqueci qualquer. Eu tô com minha cabeça assim, já não tá raciocinando muito mais, não, viu? De tanto. Então, ó, a música é só para quem está no grupo do WhatsApp. Ficou, entendeu? Ficou um chamado para o grupo. Se você ainda não Ficou. tá, a música e o resumo, como acontece em todas as lives, vai estar lá no nosso grupo do WhatsApp. E a gente espera vocês lá, tá? Um Nossa, eu beijo. lembro que era uma música linda que foi vindo assim na minha cabeça. Mas é uma música que fala sobre frutificar mesmo. Mas tá lá no PDF, eu vou enviar lá agora, que vocês vão ver. Vamos só fazer a oração, amiga? Você faz Ah, para nós, pra gente claro, finalizar? claro. Pai querido, obrigada, Pai, por mais uma sexta-feira em comunhão com as nossas amigas de oração. Pai, essas mulheres têm sido sustento umas para as outras. Nós temos formado juntas, Pai, um grupo que está buscando a sua palavra, um grupo que lembra umas às outras, Pai, do porquê passamos cada luta que a gente passa. E eu sinto que o Senhor está usando a vida de cada uma de nós para fortalecer umas às outras. Inclusive eu e Ana, Pai, todas as vezes que a gente de alguma forma não sabe se está no caminho, se está no propósito, o Senhor envia, Pai, uma das nossas amigas de oração para confirmar sua vontade. Pai, que o Senhor possa abençoar a vida de todas essas mulheres, Pai, a cada manhã que elas se levantarem, Pai, para que elas lembrem o que é sucesso para o Senhor. Porque o sucesso para o Senhor é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Quando a gente está vivendo noções de sucesso que são do mundo, é um sucesso que a gente corre atrás dele, continua com fome, corre atrás dele e continua com sede. Mas a sua palavra nos garante, Pai, que quem beber a água da vida que vem do Senhor, nunca mais terá sede. Então, quando a gente vive, Pai, o que é sucesso para o Senhor, esse sim é o sucesso que nos abastece, que nos preenche. Esse é o sucesso que o Senhor nos criou para viver. Isso é o que nos dá a sensação perfeita de encaixe, de estar vivendo o propósito, o nosso propósito, Pai. Eu quero lembrar isso para as minhas amigas de oração hoje, para que a gente pare de procurar propósito no mundo, propósito só na profissão, propósito no que eu vou ser reconhecida, para que a gente pare com essa busca desenfreada pelo propósito no conceito do mundo, Pai, e que a gente entenda que propósito é viver a noção de sucesso do Senhor, é viver debaixo da tua palavra, é viver cercada do teu amor, Pai, é viver debaixo das suas asas, Pai, é viver na presença, na sua presença, no Santo dos Santos, Senhor, é viver as suas bênçãos, Pai. Ô Pai, sucesso é a gente levantar da cama sabendo que temos um Deus que é infinito, maior do que qualquer obstáculo que possa se apresentar a nós, Pai. Sabendo que o Teu Espírito Santo mora, Pai, nos nossos corações e que a cada dia, através do Seu amor, o Senhor nos molda a parecer ainda mais com Jesus, Pai. Isso é o sucesso. Sucesso, Pai, é desejar desfrutar da vida eterna ao seu lado, Pai, onde o Senhor nos convida para cear do seu lado, dividir a sua mesa de delícias, reinar do seu lado, num reino onde não há choro, não há dor, não há briga, não há ódio e não há morte, Pai. Isso é o sucesso que o Senhor planejou para nós, o sucesso eterno, Pai. Que seja isso, Pai, o nosso propósito todos os dias, Pai. Quando o inimigo nos seduzir com árvores que têm aparência de vida, mas que são estéreis, Pai. Quando a nossa carne desejar isso, Pai, que o Seu Espírito Santo nos lembre que sucesso é desfrutar da eternidade ao seu lado. Amém. Amém. Que oração linda, Juju. Amém. Meninas, até semana que vem, com o nosso próximo tema que não sabemos qual será, mas vai vir um tema lindo.
E até semana que vem. Estejam lá no grupo. Quem não tem o link do grupo, peça nos comentários da live que eu vou postar agora para a gente enviar para vocês, tá bom? Que eu vou enviar o resumo daqui a pouquinho. Um Um beijo, beijo e até semana que vem. fiquem com Deus.